Você provavelmente está ouvindo falar bastante da série The Last of Us nos últimos dias, não é? Essa série que está bombando no momento, ela se baseia numa franquia de games e está batendo recorde de audiência na HBO e no stream da empresa HBO Max. Mas o que você não deve estar sabendo é que quem está lucrando mesmo com tudo isso não é a HBO, e sim a Sony. Ficou confuso? Fica aqui com a gente que eu vou te explicar a estratégia genial dessa empresa que está lucrando bilhões com o streaming sem ter toda aquela estrutura, toda aquela tecnologia que empresas como o Netflix possuem. Fala empreendedores e empreendedoras, eu sou Leonardo Brasil, sou sócio fundador da Startup Hero e hoje eu quero falar com vocês sobre um caso bem interessante do mundo dos negócios. Eu fui analisar os dados das principais empresas de streaming, tirando a Netflix, que são a Disney, Warner Bros, a Paramount e a NBC, e vi que com as receitas deles de licenciamento, produção, enfim, receita de assinatura e tudo, elas juntas tiveram um prejuízo de 11 bilhões de dólares. Isso tudo por causa do investimento que fizeram de streaming no ano passado. E por outro lado, a Sony ela está lucrando mais de 3 bilhões de dólares. E aí você deve estar se perguntando, como assim, Léo? Como que eles estão fazendo isso? Calma, já vou te explicar. Tudo começou lá em 2015. Nessa época, a Netflix, como você sabe, ela estourou, E ela começou a apresentar uma ameaça muito grande para os maiores nomes da indústria de entretenimento. Empresas de peso como a Disney ou Warner, elas se movimentaram rapidamente, desembolsando milhões para entrar nesse mercado novo de plataformas. Enquanto isso, a Sony foi remando contra a maré. Ela preferiu focar os seus esforços nas suas próprias produções e no licenciamento das suas obras. E com o boom que aconteceu no streaming dos anos seguintes, a escolha parecia no primeiro momento equivocado. E acontece que em 2022 esse cenário acabou começando a mudar. O número de novos assinantes das empresas de streaming acabou diminuindo e o custo das produções subiu cada vez mais. Assim, a Sony começou a colher os frutos do seu planejamento. Só para você ter uma ideia, a Sony ela é dona de uma das maiores franquias da indústria, como Homem-Aranha, Homens de Preto, Seinfeld e muitas outras. E ela faturou muito concedendo o licenciamento de algumas obras sem o custo de grandes produções. Só olhando por esse ângulo, a Sony já ganharia muito dinheiro com o licenciamento das obras dela, mas a empresa com certeza não parou por aí. Então qual foi a segunda jogada da Sony? Você sabe, obviamente, que a Sony é um dos maiores players da indústria de games, Uma indústria que é gigantesca e fatura 182 bilhões globalmente. E o que isso significa, Leonardo? Significa que esse mercado de jogos, atualmente, ele é maior até do que o mercado cinematográfico. E a empresa foi lá e pensou, então por que eu não posso unir as duas coisas? Como a Sony conseguiu fazer vários licenciamentos, ele aproveitou para poder vender mais jogos. Então, eles começaram a fazer uma estratégia cruzada de o aumento das séries aumentava o número de venda de jogos. E aí, com certeza, você deve ter percebido, A Sony lançou, por exemplo, o Uncharted, que é um jogo que virou um filme, e também a série The Last of Us. E, por exemplo, com The Last of Us foi um caso bem curioso. A Sony já tinha feito uma versão do The Last of Us lá atrás, em 2013, enfim, muito antiga. Fizeram uma segunda versão do jogo, que é chamado Remastered, mais recente, mas só como a Sony iria lançar, em conjunto com a HBO, a série nova, o que eles fizeram? Fizeram uma nova versão do jogo, com novos gráficos, para que as pessoas, quando vissem a série e fossem procurar o jogo, elas não veriam um jogo lá do passado, muito antigo, com gráficos horríveis. Eles começaram a ver o jogo com um gráfico muito bonito e, obviamente, a Sony começou a ganhar muito dinheiro com isso. E só para vocês terem uma ideia, após a estreia da série, em 15 de janeiro deste ano, 2023, o The Last of Us 2, que é a segunda parte do jogo da franquia, assumiu a liderança entre os jogos mais vendidos de PS4 no site da Amazon, superando até jogos famosos como Hogwarts Legacy, que é o jogo do Harry Potter, que era um dos mais esperados do ano. Então, somando o faturamento dos licenciamentos com o boom de venda dos jogos da empresa, sem qualquer custo de produção, a Sony está nadando contra a maré dos prejuízos que as plataformas de streaming têm e se destacando por ter uma baita estratégia inteligente. Bom, pessoal, por hoje é isso. E aí, você curtiu essa estratégia da Sony? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Eles realmente vão sair na frente, eles vão dominar o mercado de streaming sem ter um streaming nenhum. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, deixar o like e sempre acompanhar a Startup Hero para conteúdos como esse.